Olá, sejam bem-vindos aí ao curso de Física Geral 1 do Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife, e eu sou o professor José Ranulfo. E vamos dar início à nossa jornada, ok? Esse curso é destinado aos alunos de graduação de cursos de exatas em geral, engenharias, curso de física, curso de química e por aí vai. Então é física 1 do ciclo básico. É física 1 do ciclo básico, certo? Então vamos lá. Dando início ao curso, basicamente o curso de física 1 é uma parte de mecânica. Certo? É uma parte da mecânica. Especificamente o curso de física 1, a gente vai subdividir em duas partes. Eu vou dividir em duas partes. Na cinemática e na dinâmica. Então o curso vai ser dividido nessas duas partes. O que a cinemática trata? A cinemática, nós vamos aprender a simplesmente descrever movimentos. Certo? Vamos descrever movimentos. Então, como a gente já passou pelo ensino médio, então vocês lembram do ensino médio, os chamados movimentos retilíneos, movimentos circulares, lançamentos, não é isso? Então a gente vai aprender a descrever movimentos. Claro, a gente vai descrever de uma maneira mais... tentar descrever de uma maneira mais completa, certo? Mas o que a cinemática se destina é a isso, simplesmente a descrever movimentos. Ok? Nós iniciaremos hoje, já vamos iniciar hoje, o primeiro capítulo da cinemática, que é a cinemática d unidimensional. Então a cinemática em uma dimensão, certo? Então nós vamos tratar de um objeto, ou de um corpo, ou de um móvel que se desloca numa única direção, certo? Acho que quase 100% desse capítulo a gente vai estudar corpos que se deslocam na horizontal ou na vertical. Então a gente dá início hoje ao primeiro capítulo, certo? Depois de descrever os movimentos em cinemática, a gente vai fazer a relação do movimento com suas causas, que é estudar a dinâmica. A dinâmica aqui, a gente vai ver dois tipos de dinâmica, a chamada dinâmica da translação e a dinâmica da rotação, certo? Entre cinemática e dinâmica, a gente vai fazer uma revisão, basicamente é uma revisão, mas a gente vai ter um capítulo destinado a falar sobre vetores, porque aprender vetores é crucial para que nós possamos aprender a parte da dinâmica e uma parte da cinemática também, certo? Inicialmente, vetores também é usado na cinemática 1D, mas como a gente já define a direção do movimento, a parte vetorial aqui ela fica aqui meio que escondida. Ela fica meio que escondida. Mas quando a gente tratar de movimentos em duas dimensões, por exemplo, né, eu não consigo descrever esse movimento se eu não dominar razoavelmente essa ferramenta matemática que a gente vai chamar de vetor. Os vetores, certo? Mas eu digo que vai ser uma pequena revisão, porque vocês viram isso em geometria analítica. Então, possivelmente quem está pagando esse curso já pagou a cadeira de geometria analítica e domina algumas ferramentas aí para a gente poder fazer isso.
ok? Então vamos lá. Um pouquinho, né? Então, cinemática e dinâmica é o que a gente vê. Geralmente a gente vai tentar relacionar também com o que a gente viu no ensino médio. Então, a cinemática aqui, no ensino médio, geralmente essa cinemática 1D, né? Lá nos livros de ensino médio é chamado de cinemática escalar. E quando você trata de movimentos que se movimentam em duas dimensões, por exemplo, aí a gente aprende a cinemática vetorial. Basicamente aqui vai ser quase a mesma coisa. A gente vê a parte, como se fosse uma parte escalar, ok? Tá basicamente aqui. E depois a gente, depois de dar uma olhada em vetores, a gente faz uma parte vetorial. E depois a gente vê a dinâmica, né? Em resumo, a dinâmica, nós vamos estudar as leis de Newton, né? E saber suas implicações. A gente vai aplicar diretamente a lei de Newton, saber como aplica. Só que no ensino médio, geralmente, a gente tem aqueles problemas de bloquinho, né? Então, bloquinho, um do lado do outro aqui, é assim? Gravidade. E eu aplico uma força aqui. E eu estudo o movimento. Aplico uma força aqui. Esse corpo aqui tem uma massa A e esse corpo aqui tem uma massa B. E eu estudo o movimento desse bloquinho aqui, né? As suas forças, aceleração, coisas do tipo, né? Só que na parte de dinâmica também existe a chamada dinâmica da rotação, quando os corpos giram em torno de um eixo, por exemplo. Então a gente tem a translação e a rotação. E depois, por fim, a gente estuda o rolamento. O rolamento é quando um corpo ele tem uma parte que rotaciona, que gira, e tem uma parte que executa a translação. Então grandezas novas aí vão aparecer para a gente descrever essa situação. Ok? Então esse é um breve resumo aí do que a gente vai enfrentar aí nessas aulas. Eu vou tentar dividir as aulas em tópicos. Então cada tópico vai ser uma aula, para que o vídeo não fique muito extenso. Eu já acho que o vídeo vai ficar muito extenso, sei lá, 25 minutos, entre 20 e 30 minutos cada vídeo. Mas se você for gravar uma aula todinha, possa ser que o vídeo fique de 2 horas. Aí fica meio, né? Meio cansativo um vídeo tão grande. Então vamos dividir cada parte que a gente definir, a gente vai criando um vídeo, certo? Ao final de cada capítulo, a gente disponibiliza uma lista de exercício que vocês devem fazer, depois consultar, tirar as dúvidas e seguir para os capítulos posteriores. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos nessa jornada aí. Vamos começar os nossos trabalhos. Então o primeiro capítulo é cinemática unidimensional. É o que a gente chama no ensino médio de cinemática escalar, que é aquela parte mais simples, de velocidade média, aceleração, né? Um corpo acelera, um movimento acelerado, um movimento retardado, progressivo, retrógrado, todas aquelas coisas, né? É bom relembrar disso, certo? Mas vamos lá, vamos a uma pequena introdução. Então, na cinemática, de maneira geral, um móvel, um corpo, né? Um corpo que se move ao longo de uma trajetória, um corpo, existe dois estados para ele, né? Então a gente pode avaliar se ele está em repouso ou se ele está em movimento. Não é isso? É o estado dele. Só que, para avaliar se um corpo está em repouso ou em movimento, a gente depende de uma coisa chamada de referencial. É isso? Então, se você traz na bagagem aquela ideia que você já estudou lá no ensino médio, vamos botar um exemplozinho que acho que quase que 100% dos livros colocam esse exemplo para fazer essa brincadeira se um corpo está em repouso ou em movimento, né? É a brincadeira do ônibus. Tem um ônibus aqui. Aí eu posso dizer aqui que tem 3 pessoas dentro de um ônibus.
Aqui tá a pista, né? Tá a terra. Aqui ele bota um poste e bota um menino aqui fixo na terra. E esse ônibus se desloca para cá com uma certa velocidade v em relação à terra. Ele começa a fazer perguntas. Esse menino aqui, em relação ao ônibus, se ele diz em relação ao ônibus, é porque ele está tomando como referencial o ônibus. Em relação ao ônibus, esse menino está em repouso ou está em movimento? Aí você diz, está em repouso, né? Porque dentro do ônibus ele não muda de posição. Só que em relação a este menino que está aqui fora, esse menino aqui está em movimento. Então, no referencial do menino, né, tomando esse menino aqui como referencial, esse menino que está fora, esse aqui da cabeça pintada está em movimento. Em relação ao ônibus, né, ele está em repouso. Certo? Ok? Então depois tem um bocado de exemplos para você poder avaliar se um corpo está em movimento ou em repouso. Então, como depende do referencial, fixado o referencial, se ele muda de posição em relação a este referencial, eu posso considerar, muda no tempo, né? Eu posso considerar que ele está em movimento. Se ele ficar na mesma posição em relação ao tempo, dado o referencial, ele está em repouso. Então a gente diz que na cinemática não existe um corpo que esteja em repouso absoluto ou em movimento absoluto. Depende do referencial. Né? A frase famosa na física que a gente fala, tudo depende do referencial, não é isso? E isso vai valer até as cadeiras aí que vocês vão pagar. Então tudo depende do referencial, certo? Às vezes eu preciso definir, ou às vezes eu consigo achar. Mas sempre na cinemática eu tenho uma trajetória. Trajetória. Não é isso? O que é a trajetória? A trajetória é um conjunto de pontos, né? É uma linha que especifica por onde este corpo vai passar. Onde este corpo vai passar, certo? Então, se você ler um gibi e ver uma figura desse tipo aqui, uma linhazinha dessa assim, e uma mosquinha aqui, qual a interpretação dessa figura? Você interpreta logo que essa linha aqui é a trajetória seguida pela mosquinha. Ela vai seguir esse caminho aqui, certo? Ela vai seguir este caminho aqui, ok? Como o conceito de movimento e repouso depende do referencial, a trajetória também depende do referencial. Então a gente pode listar aqui vários exemplos em que em um certo referencial você vê uma trajetória e em outro referencial você vê outra, certo? Então você pode dar uma procurada aí nos livros e ver. Vou dar um exemplo bastante clássico. Então imagina um avião. Vou ser bem direto. Eu tenho um avião. Pô, é difícil desenhar um avião, certo? Dá para perceber que o desenho não é o meu forte. Então aqui tem um avião. Aqui está a terra. Aqui tem uma bomba. Uma caixa. Uma bomba. Uma caixa. E esse avião se desloca para cá com uma certa velocidade v em relação à terra. Ok? Essa frase é muito comum. Né? Não é novidade para vocês. Eu vou desprezar efeitos do ar aqui. Essa caixa é tão pesada, na medida que eu posso considerar que o ar não interfere muito no movimento dessa caixa, ok? Então, num certo instante, o avião solta essa caixa. Para um camarada que está aqui, qual é a trajetória que ele vê essa caixa executar? Ele vê essa caixa executar essa trajetória aqui, ó. Se eu desprezar resistências do ar e a gente considerar que só a força peso age sobre este corpo, a gente consegue demonstrar, e vai demonstrar, que isso aqui dá uma parábola, isso aqui dá um arco de parábola aqui, certo? Então essa é a trajetória vista por esse cidadão aqui, desta caixa aqui. Certo? E quem está aqui dentro? Quem está aqui dentro vê que trajetória? Ele vê a seguinte trajetória, porque na medida que a caixa está andando para cá, o avião continua o seu movimento. Não é isso?
Então toda vez que esse menino olhar para baixo, ele vê a caixa. Então, esse menino que está aqui, ele vê essa trajetória aqui para a caixa. Então perceba, se eu tomar esse menino como referencial, né, ele vê essa trajetória aqui. E esse menino aqui vê essa trajetória aqui. Então a trajetória, né, também é uma coisa que depende do referencial que você adota. Certo? Em dinâmica, quando a gente for falar sobre dinâmica, sobre forças, né, vai existir um referencial especial que a gente vai trabalhar. Um tipo de referencial especial que a gente vai poder trabalhar. Certo? E por último, o corpo, o objeto que se move, geralmente eu classifico ele de duas maneiras. Ele pode ser um ponto material, ou ele é um corpo extenso. Corpo extenso. Quando é que ele é um ponto material? Quando no problema eu posso desprezar o tamanho desse corpo. Eu posso desprezar o tamanho desse corpo. Então, esse ponto material, em alguns problemas, né, ele também pode ser chamado de partícula. Então, alguns problemas podem começar assim. Uma partícula se desloca com uma certa velocidade v. Quando eles dizem uma partícula é porque não me interessa, né, o tamanho, as dimensões desse corpo. Não me interessa o tamanho dele, certo? Quando eu preciso considerar o tamanho dele, ele é classificado como um corpo extenso. Ok? Então, deixa eu botar aqui um exemplozinho só pra gente... simples, pra gente exemplificar. Aqueles problemas de um carro ultrapassa o outro, né? Um carro encontra o outro. Geralmente é questão de ultrapassagem. O problema fica bem diferente, né? Quando você considera o tamanho dele e quando você despreza o tamanho dele. O problema fica diferente, não é isso? Então vamos lá. Imagine aqui um túnel. Isso é um túnel, certo? Vamos dizer que esse túnel ele tem 500 metros de extensão. Meio quilômetro, grandinho, né? Túnel. E uma pessoa vai atravessar o túnel. Ele vai caminhar e vai atravessar o túnel. A pergunta é: quando é que esse menino começa a ultrapassar o túnel? Ele começa a ultrapassar o túnel quando ele entra no túnel. E ele termina de ultrapassar quando ele sai do túnel. Lógico, não é não? Tá muito fácil por enquanto, né? E a pergunta: e qual a distância que ele percorre para ultrapassar esse túnel? 500 metros. Ou você vai dizer: pô, que negócio fácil, não é não? Fácil, pô. Agora imagina o mesmo túnel. E um trenzinho, o túnel de 500 metros, né? O mesmo túnel. E um trenzinho de 200 metros. Vai ultrapassar esse túnel. Ele tem 200 metros de comprimento aqui. Então quando é que ele começa a ultrapassar o túnel? Quando ele entra no túnel. Quando a primeira pontinha dele entra no túnel, ele começou a ultrapassagem. Só que ele só termina a ultrapassagem quando ele sai totalmente. Só que para sair totalmente, e eu tenho que considerar o seu tamanho, ele só termina a ultrapassagem quando ele sai totalmente. E quando ele sai totalmente, ele inevitavelmente percorre o seu próprio comprimento. Então você vai perguntar: qual a distância que esse trem percorreu para ultrapassar o túnel? A distância que ele percorreu para ultrapassar esse túnel é de 700 metros. Porque ele só termina a ultrapassagem. Ele só termina a ultrapassagem quando ele sai totalmente do túnel. É isso? Certo? Então são algumas coisas que vão aparecer na cinemática em geral. Em geral. Não só em 1D, mas em geral. Movimento, repouso, trajetória, partícula, o corpo extenso. E é isso. Ok? Então na próxima aula a gente foca na parte de cinemática unidimensional e a gente passa a descrever esse tipo de movimento, e apresentar as grandezas pertinentes na descrição desse tipo de movimento.
certo? Como física não é novidade aqui para ninguém, todo mundo já viu física aqui, essas grandezas vocês já devem relembrar. Quais são? Velocidade, aceleração, posição, velocidade média, aceleração instantânea, vetor velocidade, essas coisas. Não é isso? Então vamos lá, vamos ao trabalho. Então, próxima aula a gente foca na parte de cinemática unidimensional. Ok? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Qualquer crítica, dúvidas, elogio, o que seja, bota aí nos comentários. E valeu, pessoal, e até a próxima.